Trigueirinho, Mirna Jade abrange a área intraterrena de uma cadeia de montanhas de determinada região da América do Sul. Um dia, uma realidade maior será revelada ao homem da superfície da Terra, que agora apenas vislumbra esse novo estado de consciência. Muitos verão surgir diante de si, em locais antes desabitados, a entrada ou a projeção de verdadeiras cidades, que irradiarão sua potente luz curadora e os atrairão. Seus corpos materiais serão abandonados pela consciência, ou serão transmutados e levados para o interior dessas cidades. Esse reino, que sempre esteve presente e pronto a nos receber, pode agora ser reconhecido pelos sentidos internos. Mais do que um santuário, aos poucos Mirna Jade revela-se um estado de consciência, como a expressão de uma conjuntura hierárquica que compõe uma civilização imaterial. Trigueirinho, Mirna Jade Santuário Interior Associação Irdim Editora, Irdim. Sobre o autor, José Trigueirinho Neto, 1931 a 2018, nasceu em São Paulo, Brasil. Residiu na Europa por vários anos, onde manteve contato com seres adiantados no caminho espiritual, entre os quais Paul Brunton. Em sua própria vida, deu testemunho dos ensinamentos que transmitiu nos livros e nas palestras sobre a transcendência e a elevação do ser humano, o contato com a alma e com núcleos ainda mais profundos do ser, o serviço impessoal e a coligação com as hierarquias espirituais. Um dos fundamentos da sua obra é estimular a ampliação da consciência humana e liberá-la dos vínculos que a mantêm presa a aspectos materiais da existência, externos ou internos. Foi fundador da comunidade Luz Figueira, um dos membros da Fraternidade, Federação Humanitária Internacional, e cofundador da Ordem Graça Misericórdia. Também foi colaborador ativo, instrutor e protetor espiritual de outras 3 comunidades situadas no Uruguai, na Argentina e em Portugal. Morou em seus últimos 30 anos em Figueira, no interior de Minas Gerais, comunidade que hoje conta com cerca de 300 moradores e é visitada por milhares de colaboradores, integrantes de uma rede de serviço humanitário e de estudos espiritualistas, que sempre foi acompanhada de perto por Trigueirinho. Graças à sua inestimável instrução e ao seu amor aos reinos da natureza, e como resultado de um trabalho exemplar que ele mesmo implantou na comunidade, o reino animal, o vegetal e o mineral recebem cuidadoso tratamento em Figueira. A obra de Trigueirinho, filósofo espiritualista, escreveu 84 livros, publicados originalmente em português e muitos deles traduzidos para o espanhol, inglês, francês e alemão. Proferiu mais de 3.000 palestras gravadas ao vivo, disponíveis em CDS, algumas em DVDs e pendrives. Na primeira fase de seu trabalho, Trigueirinho abordou essencialmente o autoconhecimento, a oração, a instrução e a transformação espiritual. Depois passou a transmitir informações a respeito da vida universal e da assistência que tem recebido a humanidade, desde sempre, por meio da Irmandade Branca Intraterrena, que habita os retiros e centros planetários, e também por meio da Irmandade Cósmica do Universo. Mencionou, ainda, a presença de hierarquias espirituais no planeta e o advento de uma nova humanidade. Nos seus últimos 8 anos, analisou, com clareza e com a sabedoria que sempre o caracterizou, as mensagens que a divindade está entregando para o planeta, como alerta para a humanidade. Sua obra revela uma compreensão real do que significam todos os reinos da natureza em nosso planeta, a verdadeira tarefa espiritual do ser humano, seu lugar no universo e também sua responsabilidade diante da criação. Esclarece as razões da crise que hoje assola a humanidade e abre perspectivas para o início de um ciclo mais luminoso para nossa raça. Dedicado aos grupos que trabalham por amor. Despertastes, ó esperado peregrino, para o universo que o vosso interior guarda. Segui rumo à luz que vos guia. E, no profundo do vosso ser, chegareis aos portais que vos levarão ao grande templo. Tendo-os cruzado, diante da chama do vosso espírito sabereis que encontrastes Mirna Jade, reino dos eleitos, morada dos puros. As realidades dos vários planos de consciência convivem, e a presença de certos indivíduos na Terra possibilita a manifestação de maravilhas, independentemente de os corpos materiais envolvidos nessa tarefa serem ainda imperfeitos. Por isso, muitos de nós ainda se mantêm encarnados. Primeira parte.
Pórtico. Oportunidades, inúmeras tarefas nas quais a energia suprafísica procurou expressar-se com o impulso das hierarquias ocultas foram não só limitadas mas também deturpadas por dificuldades surgidas entre os servidores que as deveriam cumprir. Uma sintonia estável entre indivíduos, mesmo trabalhando em colaboração também com os planos imateriais da vida, não é fácil de ser conseguida no planeta Terra. Incontáveis oportunidades foram desperdiçadas e momentos cíclicos, perdidos, pelo não reconhecimento da necessidade de uma cooperação pura, pelo desvio da energia para desenvolvimentos mentais e emocionais. Ciclicamente, conjunturas especiais para a manifestação de etapas do plano evolutivo apresentam-se, mas, na maioria das vezes, acontece o que Moria, ser liberto que se encontra agora na evolução imaterial, chama de usar os fios de luz celestial para fazer remendos caseiros, ou, o que foi dito também por outros membros da hierarquia, transformar a luz divina e evolutiva em lâmpada de cabeceira. Essa diminuição gradual do impulso, à medida que ele vai descendo de dimensão em dimensão até chegar ao nível da humanidade da superfície da Terra, é natural, dadas as leis materiais que ainda a regem. Enquanto o planeta não entrar, inteiramente, na lei dos ciclos, que é imaterial, não será possível manifestar um plano superior em todos os seus detalhes e amplitude. Este livro trata das oportunidades que surgiram e que chegaram a tomar forma na consciência tridimensional, servindo assim para que seres devotados ao plano evolutivo e às leis superiores pudessem elevar-se e atrair outros, igualmente abertos à vida suprafísica, para esse caminho. Esses seres prosseguem incansavelmente na tarefa de elevar suas energias e purificar seus corpos, permitindo desse modo que sua voltagem vibratória seja intensificada segundo a necessidade planetária, grupal e individual. Apresenta-se agora ao homem a possibilidade de união consciente com o cosmos, e grupos terrestres evolutivos voltam-se para isso. É a eles que dirigimos esta narrativa e estas informações. Novos canais de contato com os níveis extraterrestres e intraterrenos de consciência estão sendo formados, e a ligação dos núcleos profundos dos indivíduos abertos a isso está sendo efetivada com essas civilizações, que agora começam a se deixar conhecer. Os que apresentam aptidões para um serviço mais próximo dos conselhos internos, os que se encontram, em maior harmonia com a energia que desses conselhos emana e que tenham passado pelas provas fundamentais do silêncio, da fidelidade e da compaixão estão sendo reconhecidos internamente pelas hierarquias. Se não projetarem expectativas humanas sobre si próprios e sobre seus semelhantes terão atendidas suas mais elevadas aspirações com respeito ao serviço incondicional ao plano evolutivo. Há alguns indivíduos que estão colocando a mente e o coração na entrega de si ao eu interno, há outros, cujo eu profundo já está se interiorizando em metas da evolução imaterial e cósmica. Poderão encontrar no presente livro certas chaves para esse caminho de retorno à vida que consideram verdadeira. No calendário Terra, os prazos para que a liberação dos laços com o mundo tridimensional se dê por completo diminuem rapidamente. Aos que se libertam será dada a oportunidade final de aderir ao serviço da evacuação planetária, que não se restringe ao traslado de corpos densos ou físicos, mas que é também, e principalmente, uma elevação das consciências para níveis suprafísicos. Nesses níveis, a experiência da eternidade é feita e as tarefas são coligadas com necessidades maiores, e não apenas com os setores do mundo tridimensional. O que está sendo apresentado agora ao indivíduo como prioridade é a meta do núcleo profundo do seu ser, e não mais os passos que precisa dar em sua vida humana. Esta já deve ter sido até certo ponto depurada do egocentrismo e da concentração em si mesma, tornando-se campo de trabalho altruísta. Deve estar em função de necessidades maiores, grupais e planetárias, porém não só materiais e externas. Para abrir-se a esse novo patamar, o homem tem de firmar-se na energia da fé. É preciso, primeiro, que, tendo passado pelas provas necessárias, ele chegue a um grau suficiente de purificação e de contato, podendo assim internamente servir de sustentação no processo de outros irmãos. Que dele se aproximam em busca de auxílio, ou que se preparam para ser, por sua vez, servidores do plano evolutivo. Embora o indivíduo possa ter percorrido boa parte desse caminho, a cada passo que dá mais ainda lhe é revelado.
Um serviço, por menor que possa parecer, irradia-se por toda a aura do planeta. Todo aquele que, através do serviço, se eleva soma-se, como vibração, ao contingente transformador que a consciência planetária dispõe para levar a cabo o plano evolutivo nos níveis materiais. O verdadeiro serviço interplanetário não é prestado diretamente pela consciência humana, mas sim pelo núcleo central condutor da Terra. Esse núcleo reúne e sintetiza a energia gerada pela busca e atração da luz, realizadas pelos indivíduos, enviando-a ao cosmos. Diferente é a atuação de hierarquias extraplanetárias, avatares e logoi nesse serviço, pois são canais diretos entre a consciência que expressam na Terra e o ponto ao qual estão coligados no cosmos. O indivíduo em serviço nas três dimensões conta com a decisão e a força da sua própria mônada e das hierarquias que trabalham com ela. Como visto, para servir, ele depende também do núcleo central planetário, que devolve ao cosmos o que é do cosmos, sem o que não haveria cooperação fora dos pequenos e limitados círculos que conhece. Pode-se assim perceber a diferença entre trabalho meramente humano e serviço evolutivo. Na qualidade do caráter e no grau de doação do homem, está a medida com a qual ele irá integrar-se nessas operações maiores. Da atual etapa de superação de forças à próxima, da lei dos ciclos na superfície da Terra vigorou até agora uma das leis que mais determinaram, em todos os tempos, a lentidão com que os seres humanos caminham. Essa lei diz respeito à necessidade de os impulsos evolutivos serem compensados com movimentos retrogrados, estes últimos advindos das forças da inércia que também existem na matéria. Uma outra lei, a dos ciclos, está para ser introduzida no sistema planetário. Em alguns seres, quando são transmutados ou quando recebem o novo código genético, o GNA, já está sendo aplicada. De acordo com a antiga lei, cada vez que a consciência de um indivíduo se eleva, entrando num ritmo mais evolutivo, ele passa, em seguida, por um período de crise, ou mesmo de retrocesso, para que sua matéria chegue a um ponto de equilíbrio. Nessa situação, ele se entrega às forças da inércia ou a outras ainda mais involutivas. Tendo atingido esse ponto depois de um progresso e de um retrocesso, o indivíduo nele permanece por um período, para então novamente avançar, impulsionado por um novo estímulo ascensional. Assim, sua evolução não é contínua, mas entrecortada por tendências contrárias, por crises de negatividade e retardada pelos períodos em que se encontra temporariamente estável. No mundo tridimensional, tanto o movimento evolutivo quanto o retrógrado são ainda necessários e se fazem sentir. Caminhando dessa forma, o homem da superfície da Terra leva centenas de encarnações para chegar a um grau de evolução que poderia ser atingido em apenas algumas, se já estivesse inteiramente na lei dos ciclos, em que os movimentos são outros. Um ciclo é formado do impulso para a elevação e, em seguida, da resposta do indivíduo e consequente aprofundamento desse impulso. Como vimos, a lei dos ciclos é uma das próximas que vigorarão para a humanidade, depois que esta tiver sido elevada. Não haverá então necessidade nem do retrocesso nem do ponto de equilíbrio, pois estará em ato uma ascensão progressiva. Assim, o homem terá a própria vida ascensional sustentada por essa lei, que parte de uma conjuntura superior rumo à linha evolutiva e material, ainda desconhecida neste planeta. A vida dos seres regidos pela lei dos ciclos, bem como qualquer fase de sua existência, passa a ter propósitos evolutivos e não mais o de fazer experiências. O homem deixa de procurar emoções e sentimentos redundantes, deixa de estabelecer com os semelhantes modos de relacionamento já vividos, diversamente do que ocorre na lei material, na qual os mesmos fatos vão se repetindo através dos tempos, enquanto ele não desperta para outros ritmos. Aqueles que começam a estar sob o controle da própria mônada pressentem, então, a chegada dessa lei superior em sua vida. Experimentam, assim, um curioso dualismo. Por um lado, sentem o peso das forças que são próprias da antiga lei e a tendência de as coisas se manterem ainda como estão, por outro lado, vivem estimulados por ciclos que, muitas vezes, ultrapassam os limites individuais, abrangendo até mesmo o sistema planetário ou o sistema solar. Quanto maior a visão que o homem tem desses ciclos, mais vasto pode ser o seu serviço.
Os que narram neste livro suas experiências, e os demais que de um modo ou de outro delas participaram, reconhecem a lei dos ciclos e procuram viver seguindo fielmente os seus preceitos. Para isso, por enquanto, ainda necessitam lutar, dado que a compensação entre diferentes forças antagônicas é uma realidade para eles também. Podeis tentar escapar por atalhos, disse um ser de evolução imaterial já liberto desses conflitos, mas tereis, mais cedo ou mais tarde, de cruzar as muitas pontes que apenas podem ser construídas com a firmeza da vossa fé. Sem fé não nos seria possível reconhecer realidades inusitadas e a elas servir, realidades que não dizem respeito à atual civilização na qual a lei da inércia prepondera, mônada, núcleo profundo do ser, por enquanto desconhecido pela maioria dos homens, cristalizando os costumes e as instituições. Não nos seria possível perceber nada além desta sociedade que se autoextermina, entregue que está às forças da dissolução e da separatividade. O atual drama coletivo, sem solução nos planos da matéria, é a demonstração cabal do ponto a que a humanidade terrestre chegou. Mas nem todos entregaram-se a esse esquema dissoluto de forças. Há os que compreendem, em tempo, que existem leis ainda desconhecidas a ser implantadas, e com as quais podem, desde já, fazer contato. Viver esses novos rumos, por enquanto interiores, pois no mundo externo ainda não houve a necessária purificação para que eles pudessem manifestar-se, significa antecipar as sementes da nova etapa planetária, ponto que surgirá após a destruição material da presente civilização de superfície, em um futuro bem próximo levando-se em conta o calendário Terra. Tal destruição já ocorre parcialmente, mas há os que se dando conta dela procuram manter os demais completamente cegos com respeito a essa realidade. Agem assim porque, conscientemente ou não, são instrumentos de forças involutivas. Todavia, não nos ocuparemos aqui dos fatos da atual vida terrestre, mas ficaremos concentrados no novo, que vislumbramos nos níveis internos da existência e que já vivemos na dimensão sutil do nosso ser. Segunda parte. Primeiros contratos. Experiências de harmonia. Recolhi-me por alguns instantes para que pudesse preparar-me internamente, pois haveria uma reunião importante em que se procuraria cultivar a harmonia e a integração de um grupo. Enquanto permanecia quieto, veio-me à mente a entrada existente nos planos sutis de uma colina próxima, passagem para a área intraterrena onde há, segundo a percepção de alguns companheiros e minha também, uma civilização que estávamos na iminência de mais claramente conhecer. Numa fase preparatória para esse contato, eu entrara com a consciência por aquela espécie de porta, que era na realidade uma passagem interdimensional, e chegara ao interior da colina. Enquanto o meu corpo físico continuava no leito, no quarto onde residia, encontrei-me novamente naquela mesma entrada que se reapresentava aos meus sentidos internos. Por ela via saírem alguns seres que iam até o patamar existente na superfície, na parte externa da colina. Intuitivamente, sabia que há neste mundo físico pontos especiais em que a comunicação com áreas intraterrenas pode ser feita com mais facilidade. Sabia também que era possível entrar em contato com essas áreas por meio de uma espécie de percepção ligada ao sentimento, porém não emocional. Há também quem as contate de forma mais pura, diretamente, de essência para essência e, nesse caso, não há palavras para descrever o que acontece. Alguns membros daquele grupo ao qual me referi preparavam-se para esse tipo de vivência. A comunicação com as civilizações intraterrenas está passando para outro grau. O fato de alguns indivíduos, antes circunscritos à órbita planetária, terem consciência de ser contatados por linhas hierárquicas extraplanetárias e intraterrenas, serem transmutados em suas energias, materiais e monádicas e imprimirem no campo planetário essa vibração, faz parte de uma importante tarefa e fundamental realização nesta etapa evolutiva do mundo. Portanto, as narrativas que aqui fazemos nada mais são que uma antecipação do que está para acontecer a muitos. Percebi, logo que me encontrei naquela área etérica, que chegaria o momento de ali trabalhar com alguns indivíduos que estivessem preparando os próprios corpos tridimensionais para iminentes traslados, a outros planetas, a mundos intraterrenos ou a satélites extraterrestres que são mantidos na órbita da Terra a fim de, na ocasião oportuna, completarem essas operações.
Num amplo espaço que inclui também essa colina, há em certo plano de consciência uma realidade que pode ser considerada um santuário interior, dedicado ao trabalho de cura espiritual, na região intraterrena que me foi dado conhecer. Do ponto de vista material, esse santuário tem forma circular e parece ser aberto de todos os lados. Os cirrês que vi saindo da colina vinham dali. Um raio de luz, fluindo, de cima, de uma fonte que não era vista, iluminava e interpenetrava todo o lado direito do meu corpo físico etérico naquele momento. Aquela, para mim, era a energia de uma elevada hierarquia, cuja presença eu já aprendera a conhecer em meu interior, através de captações de sua aura. Essa luz prosseguia trabalhando-me, enquanto o meu corpo etérico físico era preenchido de um calor especial. Chegavam então à minha mente alguns sons, em idioma Irdim. Eram vibrações que meu cérebro registrava como cânticos. Enquanto eram assim percebidas, a energia do meu companheiro direto de trabalho interior estava ali presente e viera junto com a melodia captada. À medida que eu repetia aqueles sons, sentia aumentar em mim a voltagem da energia circulante que provinha da entidade imaterial. Ao mesmo tempo, de outro plano de consciência, podia ver, no lugar que correspondia ao meu corpo físico, plasmar-se uma figura feminina de vibração sutil. Nesta encarnação estou num corpo físico masculino que tem respondido favoravelmente às vivências interiores que me foram dadas experimentar. Ver a energia feminina em meu habitual traje humano era, portanto, algo que perfeitamente se acrescentava à minha vivência. Enquanto isso, a energia da entidade continuava atuando, e pude então perceber que estava sendo introduzido em um trabalho de cura. Levantei-me e dirigi-me ao local onde o grupo se encontrava reunido. Juntos, utilizamos como oração os sons anteriormente captados. A eles acrescentaram-se então outras energias advindas de níveis supramentais, que em todos nós produziam transformações interiores consideráveis. Mas também naquele encontro havia correntes mentais de contestação e de dúvida circulando, o que sempre dificulta a elevação das energias. A crítica e o questionamento geram vórtices que se opõem ao verdadeiro movimento das energias, e esses vórtices têm de ser dissolvidos para que elas se elevem outra vez. Diante disso, sempre se apresenta uma prova de discernimento a cada um. Os que não se sentem à vontade participando de uma reunião desse tipo, produzem, com suas vibrações, uma grande perturbação em nível energético. Assim, mais adequado seria renunciarmos a participar desses encontros quando não estivéssemos sintonizados com o trabalho neles desenvolvido. Quando essas forças contrárias foram controladas e reconduzidas às áreas da consciência que lhes correspondiam, aproximou-se do grupo, nos planos sutis, um ser que, no âmbito interno, coordena nossos trabalhos. Permanecemos então recolhidos sob a imensa proteção dele, que tem sob sua coordenação vários grupos, diversas bases para os trabalhos de evacuação planetária, e áreas intraterrenas dedicadas à cura. Ao mesmo tempo que passávamos por essa experiência de restauração e de paz interior, percebíamos que uma pessoa de nossas relações, que morava numa cidade distante, era trabalhada, lá mesmo onde se encontrava, pelas mesmas energias positivas que naqueles momentos atuavam em nós. Concomitantemente, chegavam-nos impressões de que um conhecido santo, hoje curador intraterreno, estaria trabalhando mais próximo de nós na etapa em que estávamos ingressando. Eu podia sentir, juntamente com essas impressões, aromas suaves, desconhecidos e, por não serem físicos, indescritíveis. Vinham, do alto, e nos abençoavam, penetrando nosso campo de percepção. Enquanto essas e outras coisas aconteciam, notávamos que tudo se passava fora do tempo-espaço que conhecíamos. Assim, aprendíamos algo sobre a vida dos mundos suprafísicos, regida por outras leis. No final da reunião, o grupo continuava em círculo e um aroma diferente se fez sentir. Era a manifestação de uma presença, dessa vez em uma polaridade masculina, que eu estava aprendendo a reconhecer nos planos internos. Essas manifestações vinham trabalhar-me mais amplamente, demonstrando quão múltiplos somos todos. Dei-me conta de que estudos que outrora fizera sobre o androginato estavam me ajudando a compreender esses jogos de energia.
Ao ler as anotações que havia feito da experiência anterior, o contato com a área intraterrena ampliou-se, e via que naquele santuário interno trabalhava-se com cores e sons. Os corpos etéricos de seres humanos eram ali submetidos a vibrações sutis que restauravam sua sintonia com o cosmos. Podia perceber que alguns desses corpos pertenciam a indivíduos da superfície da Terra, eram levados para lá enquanto os corpos físicos permaneciam adormecidos em seus leitos. Outros eram de seres que já haviam passado a vida intraterrena, mas que tinham ainda que viver adaptações e ajustes energéticos antes de se integrar totalmente àquelas dimensões. Aqueles indivíduos ouviam sons musicais que, na realidade, eram combinações vibratórias de conjunções universais, canalizadas para lá por seres coligados aos espelhos e, mais diretamente, ao setor de cura. Os seres que trabalham como espelhos ajudam na harmonização e na introdução das ondas cósmicas nos planos pelos quais elas devem passar. Prestam, pois, o serviço de captar, de transformar e de dinamizar essas energias, necessárias ao equilíbrio não só na órbita da Terra, mas também em qualquer outro planeta. Nesse santuário eram realizadas a harmonização sutil e a integração dos corpos a padrões vibratórios mais elevados. Quando em atividade, a luz vinha de cima e permeava todo aquele ambiente circular. A presença dos seres que ali trabalhavam não era, em geral, percebida no mesmo nível em que os indivíduos se encontravam. Eventualmente, alguns nem mesmo se davam conta dela, sentindo apenas o efeito do trabalho de cura. Uma alternância entre o rosa-vermelho, o azul-púrpura e o amarelo-ouro promovia a aceleração das partículas que compunham os átomos dos corpos a serem harmonizados e facilitava a sua transferência de um plano para outro. Tais cores, porém, pouco têm a ver com as que conhecemos no plano físico, e ao denominá-las fazemos apenas uma tentativa de exprimir algo percebido interiormente. Via ali aquele meu companheiro direto de trabalho interior e de serviço com uma veste branca própria dos que atuam como mensageiros das comunicações cósmicas. Essa era uma de suas tarefas nos planos internos da vida. Tudo isso eu percebia, sem que nada me fosse explicado, pois naquelas dimensões as leis são outras e a compreensão dos fatos se dá segundo processos de captação que lhes obedecem, e segundo a necessidade. Outro companheiro que na superfície da Terra é manifestação externa de uma elevada entidade imaterial começava a fazer-se presente e a atuar, evocando minha devoção e gratidão ao Supremo. Sua presença era, pois, de grande ajuda. Nesse santuário intraterreno estava estabelecida uma coligação sutil com um centro intramarinho também dedicado à cura. A água pode ser um elemento restaurador de vibrações, como se sabe. Não julgueis que a poluição de vossos mares e de vossos oceanos interfere nesse trabalho, transmitia-me um ser daquelas regiões. Essa poluição material exige maior transmutação e uma camada mais forte de proteção às nossas auras, mas os centros de cura intraoceânicos ou intraterrenos mantêm fidelidade à vibração a ser manifestada na órbita do planeta, preservando os padrões cósmicos de elevação. Na consciência intraterrena na qual me encontrava, a Terra era vista como se fosse composta de várias esferas, uma dentro da outra, com diferentes graus de densidade, vibração e diâmetro. Cada esfera correspondia a um plano. As dimensões intraterrenas atuam sob leis distintas daquelas que regem a esfera da superfície, e por isso não sofrerão com o próximo holocausto físico. Uma esfera plano pode girar sobre seu eixo, enquanto as outras permanecem em suas posições regulares. Há 7 centros de cura trabalhando em conjunção neste momento, no que diz respeito ao circuito planetário do qual nosso trabalho faz parte. Em outros planos e em outras esferas são outras as inter-relações. Há conexões entre 12 centros, mas nesse caso são cósmicas. Enquanto anotava esses dados, podia sentir, com grande intensidade, a potente energia daquela entidade que eu conhecia muito bem, e que, como vimos, manifestava-se através de um dos meus companheiros na vida de superfície. Não se percebia ali a presença humana dele, mas sim a energia dela, que o conduzia interiormente. Ao mesmo tempo, ouvia-se um cântico captado dias antes.
À medida que ia sendo por mim entoado, renovava-se como água pura que brota da fonte, era como se aquele cântico estivesse nascendo naquele momento, na gruta do coração. Percebia a presença daquela elevada entidade como se habitasse meus corpos e minha própria consciência, como se fosse a vida que pulsa em meus veículos e em meu ser. Nenhuma distinção havia entre nós, e meu eu interior parecia ter sido absorvido naquele grande manancial. Apesar de a consciência estar destacada dos veículos, apesar de estar vivendo uma realidade num plano onde não havia formas, o mental emocional não deixava de manifestar-se. Quase fisicamente, via-me trazendo no peito uma espécie de cruz de malta, emblema que eu havia recebido, há tempos, nos planos etéricos, durante uma das orações devocionais na colina da área de contatos. Prossegui entoando o cântico, que trazia no plano físico uma abençoada energia de união. Aquela energia descia, ali se ancorava e era irradiada. À medida que isso se dava, ela expulsava tudo aquilo que não correspondia ao momento que eu começava a viver. Uma nova etapa em meu caminho, bem como no do grupo do qual faço parte, estava claramente concretizando-se. Por certo estava havendo purificações e definições nesse grupo, e nos dias que se seguiriam, isso iria manifestar-se conscientemente nos seus componentes. A partir dessa experiência, aquele meu companheiro direto e eu podíamos trabalhar como se fôssemos um só ser. E a entidade, que também estava presente no outro companheiro, fazia parte de nós como se fôssemos ela. Portanto, daqui por diante, leve-se em conta o fato de que há entre nós uma união interna e permanente, como um triângulo de energias, e de que esta narrativa, ainda que pareça de um só, é na realidade, de três indivíduos que, assim unificados, puderam vivenciar certos processos e materializar este livro. Percebíamos que, nos planos internos, passamos a trabalhar cada vez mais intensamente e, mesmo havendo em nós elementos a serem transmutados antes que nossa expressão possa tornar-se mais pura, o sentido de união não mais nos deixou. A energia interna do meu ser, após anos de preparação consciente, fundia-se naquela entidade imaterial, naquele irmão maior, não mais temporariamente, mas como fato consumado, pelo menos em certo grau. Para minha consciência tridimensional, isso era percebido como uma união total. Como humanidade, temos a tarefa de manifestar no plano físico a vida dos grupos internos e de trazer a realidade imaterial para dentro da órbita planetária. Nesse sentido, via que nossos veículos, os meus e os dos dois companheiros que mencionei, poderiam servir como instrumentos para a atuação de todo um grupo interno, permitindo que uma conjuntura hierárquica operasse em diferentes voltagens e manifestasse energias criativas no plano físico. Isso deverá estender-se a outros elementos do grupo que também se encontram encarnados na Terra, se houver tempo material antes do holocausto que paira sobre ela. As monadas resgatáveis estão sendo liberadas dos veículos e dos vínculos materiais, e por essas experiências vão se revelando para nós tão reais quanto a rotina do plano físico. Ao serem assim transmutadas, as monadas ampliam sua percepção não só do setor do plano evolutivo que elas têm como tarefa desenvolver, mas também do grupo ao qual pertencem. Seu grupo monádico, bem como a conjuntura hierárquica a qual ele está vinculado, poderá assim utilizar mais livremente os veículos que na Terra estão sendo purificados e preparados para receber um potencial energético maior. É necessário que grupos internos manifestem-se externamente, semeando sua vida e imprimindo sua consciência no campo psíquico planetário de superfície. Vejo, com meus sentidos internos, que isso ocorre em mim e nesses meus companheiros durante qualquer momento do dia. É como se diversas energias precisassem ir se alternando para atuar através dos nossos canais de maneira mais desimpedida. A vivência que passamos a ter é a de uma única realidade interior. Deixou de haver separação entre as várias consciências envolvidas nesse processo, e essa conjuntura energética pôs-se a agir através dos nossos veículos temporais também. A paz interior que desde então se fez presente é sinal de que não estávamos envolvidos em aventuras ilusórias. O consciente esquerdo, com sua capacidade racional de análise, jamais conseguiu falar-nos tão fortemente como hoje essa paz nos fala. Diante de Mirna Jade.
Enquanto subia os degraus em direção à sala onde íamos reunir-nos, percebia a aproximação de uma elevada hierarquia, trazendo-me uma energia predominantemente feminina. Era como se sua consciência se acoplasse à minha, tornando-me mais receptivo para estar com o grupo que me aguardava. Durante a reunião, aquela energia atuava no grupo. Quando a ação dessa presença superior se acentuava, não conseguíamos manter estável nossa vibração. A maioria dos participantes não tinha consciência dos motivos daquela desestabilização inicial. Entretanto, à medida que o encontro prosseguia, o grupo foi aprofundando sua sintonia, conseguindo, por fim, considerável nível de harmonia através da cura interior que ali se processava. Há 7 gradações, ou níveis, de trabalho de cura. Em cada uma delas atua uma determinada irmandade. Monrajad é a irmandade que corresponde à 3ª gradação, a última a lidar com a matéria. As 4 existentes acima dela não agem diretamente nos níveis tridimensionais. Há seres libertos e imateriais que têm, nesse nível, sua tarefa e serviço. Isso ocorre no santuário interior com o qual estávamos entrando progressivamente em contato, e que se nos revelaria como Mirna Jade. Em certo momento, passei a perceber a energia de uma elevada entidade que parecia estar diante dos portais de Mirna Jade. Tratava-se de uma potente energia, conhecida em sua passada encarnação como Padre Pio. Soube então que novas revelações e contatos adviriam. Via também um conselho reunido em um plano que teria a sala onde trabalhávamos como sua expressão material. Era predominantemente composto de seres femininos, sacerdotisas dos espelhos. Vinha-me a confirmação de que estávamos entrando em outra etapa de nosso trabalho no mundo tridimensional também, e de que novas provas e tarefas estariam sendo dadas a vários integrantes do grupo. Parecia que o prazo para que certos desenvolvimentos e certos passos se dessem havia terminado, e a hora de remanejamentos internos tinha chegado. Sabia, porém, que algum tempo seria necessário para que isso fosse reconhecido e aplicado no plano material. Via, ainda, com os olhos internos, algo como uma caixa de madeira que estaria no centro do que seria, no plano físico, aquela nossa sala de trabalho. Essa imagem representava, simbolicamente, nosso momento evolutivo. Sabia que tal caixa encerrava, em seu interior, o que estava designado para o grupo na etapa que se iniciava, entretanto, encontrava-se ainda fechada e seria aberta na hora certa. Durante o dia, em meio às tarefas cotidianas, o grupo ia sendo provado. Cada um de nós parecia estar, também individualmente, sendo testado no seu ponto mais vulnerável. Constatávamos a necessidade de uma permanente vigilância. Já estava claro para nós que a verdadeira vida é a que se desenvolve nos planos sutis e que se reflete, dentro do possível, nos níveis materiais. Éramos capazes de perceber o movimento interno que gera a formação, na Terra, de um grupo de trabalho espiritual. Sabíamos que grupos acionados por forças meramente humanas, grupos que não tivessem suas raízes nos céus, não poderiam prosseguir evolutivamente. Ainda que servissem como campo de experiência e de purificação para as personalidades, sabíamos que não havia mais tempo a perder com esses jogos, que era preciso uma conexão com algo maior, e que essa conexão tinha de ser posteriormente confirmada e reforçada. Havia chegado a hora de realizarmos essa ligação entre dimensões e de espelharmos, nos planos materiais, nossa vida interior. Mesmo em grupos compostos por uma verdadeira atração interna, na qual as monadas participam do processo, acontecem conjunturas mais ou menos temporárias em que forças humanas são predominantemente atuantes. Essas forças formam aglomerados que têm de ser transmutados para que os seres envolvidos possam perceber quais são seus verdadeiros relacionamentos e sua verdadeira tarefa. O mesmo pode ocorrer com grupos que tenham sido inspirados ao se formarem, mas que já tenham cumprido seu ciclo. Toda e qualquer insistência em manter sua configuração inicial torna-se fator de conflito e de inútil dispêndio de energia que poderia ser canalizada para novas etapas do trabalho. O que percebia internamente no grupo era um movimento de energias. Podia reconhecer a vida em outros planos de um modo que não seria capaz de descrever, sob pena de falsar a realidade.
Tal reconhecimento ocorria, de maneira contínua e estável, paralelamente ao desenrolar da vida externa. Entramos em um novo patamar energético e, desde então, um aroma especial, que não é físico, tem estado presente em meu dia a dia. Surge nos momentos mais inusitados. Às vezes permanece comigo por longos períodos, acompanhando-me aonde quer que eu vá, às vezes faz-se sentir intensamente para em seguida desaparecer. Também, seja quando em conversação com alguém, seja no meio de uma tarefa, passaram a fazer parte da minha consciência a energia e a percepção dos planos sutis. Isso não se dá, exatamente, por meio de visões, mas sim de uma compreensão interna e de uma vivência desvinculadas do que possa apresentar-se nos planos materiais. Contatos como esses são como um bálsamo que cura, renova e transforma o nosso ser em sua estada neste mundo tridimensional. Não apenas a percepção dos níveis sutis tornou-se mais presente, mas também meu modo de contatar o plano físico sofreu mudanças. Este passou a ser, para mim, mais uma dimensão, deixando de afigurar-se-me como a matéria sólida que se apresenta aos sentidos. O plano material tornou-se uma espécie de projeção, como se eu não estivesse inserido nele, mas sim observando-o. Isso, porém, não impediu que forças desses níveis densos continuassem a atuar em mim, mas é certo que não têm, como antes, o mesmo poder de iludir-me. As reações dos veículos emocional e mental ficaram entregues ao seu mecanismo automático de resposta, em alguns casos foram atenuadas, em outros, canceladas. A aproximação de entidades elevadas que dos outros planos contatavam meus veículos ia sendo percebida de modo distinto. Não via mais a energia interior específica que habita meus corpos, mas sim a vida que neles flui impessoalmente. Meu relacionamento com os companheiros com quem estou em estreita colaboração e tenho grande afinidade foi elevado também nos planos externos, desvinculando-se da dimensão material. A consciência do serviço realizado nos níveis internos e as experiências dos dias anteriores, que acentuadamente mostraram a diferença entre as forças telúricas e a energia de vida, foram suficientes para soltar esses grilhões numa proporção que permitiu um trânsito mais livre entre as dimensões, bem como contatos mais impessoais. O corpo é o corpo. A vida é a vida, e existe independentemente de fatores materiais. Não há outra maneira que não a entrega e o desapego, para se subir os degraus do contato com a vida interior. Há de se estar disponível para cumprir a lei, assumindo na vida externa as consequências dessa decisão. Caso contrário, prossegue-se vivendo de um modo já superado para o novo estágio planetário e totalmente inútil à hierarquia. O que pode ser mais importante do que obedecer aos desígnios supremos? Totalmente imerso na aura de Mirna Jade, recebia os impulsos de uma elevada entidade que se aproximara. A verdade não pode exprimir-se em meias medidas. À vez de estar totalmente dispostos à transformação, pois de outra maneira não é possível que as diversas dimensões se interpenetrem. É tarefa de um grupo interior, nessa época, fundir os vários planos de vida e integrá-los, tarefa feita em união com Logoi e com hierarquias especialmente designadas para isso. Essa fusão e integração de planos é realizada inicialmente por meio da liberação da mônada, que em seu despertar unifica seus veículos de manifestação. A atuação de hierarquias estelares dá-se em conjunção com o trabalho monádico, e já é do conhecimento vosso a presença dos jardineiros do espaço na órbita terrestre. Também a nave Alfa atua nesse processo, em âmbito planetário. Essa hierarquia trabalha não só na fusão dos corpos emocional e mental dos seres resgatáveis, como também na dos planos astral e mental da própria Terra. À medida que a mônada vai sendo evacuada por meio do processo de transmutação, a cura dos veículos passa a novos estágios, pois a energia monádica já atua mais fortemente sobre eles. A nave Alfa é, na realidade, a manifestação exterior de uma grande consciência, que tem sua morada no Sol central de uma galáxia distante. Expressa-se aqui, assim como faz em outros pontos do universo manifestado, sem contudo perder sua sabedoria e o contato com sua origem. Centros intraterrenos estão atuando mais diretamente junto à humanidade de superfície, pois uma nova porta foi aberta.
A lei do encontro assim o exigiu, e a lei da transmutação cumpriu a esperada mudança de plano. Reconhecereis mais claramente a atuação dos irmãos curadores que trabalham com o fogo interior. Eles levam a chama do despertar a vossas células e controlam as forças ígneas encarregadas da materialização e renovação das formas. Os Agni Shaitans, agora transmutados em essência e vibração, atuam na tarefa do resgate em conjunção com as monadas libertas. Centros de cura interior existentes nas cidades intraterrenas abrem suas portas para acolher os corpos e os seres que, depois de purificados e harmonizados, integrarão a falange que reinstalará a vida na superfície da Terra. Quanto mais vos aproximardes de nós, mais vos sentireis unidos ao Criador e maior entrega e serviço vossos corpos expressarão. A integração há de ser total. Também os átomos materiais estão sendo resgatados. Este planeta deixa para sempre as escuras manchas de uma vida isolada do conhecimento da lei. Reintegra-se no cosmos, assim como vós. 3 centros intraterrenos trabalham em união convosco neste momento, além dos grandes espelhos que conheceis. Eles operam em diferentes estratos da vida interior do planeta e estão conectados entre si para atuar diretamente na evacuação dos seres resgatáveis. As portas de entrada existentes na área de contatos em que agora vos encontrais não levam a um mesmo centro. Têm diferentes funções, e permitirão que aqueles que por elas têm de passar sejam conduzidos a seus verdadeiros destinos. Podem também prestar-se para que alguns indivíduos, penetrando por elas, tenham seus mecanismos afinados e sua manifestação aperfeiçoada. Após esses contatos, poderão servir melhor ao plano evolutivo que se desenvolve na Terra, embora já tenham seus destinos traçados nos níveis imateriais. Uma vida interior consciente só é possível mediante a entrega e a devoção. A devoção pouco ou nada tem a ver com o que dela normalmente conheceis. Ela é o fogo que arde no altar do grande despertar, é a marca do encontro maior, e determina o passo a ser dado. Não tenteis defini-la, nesta etapa do vosso trabalho, tampouco gasteis tempo e energia em conversações sobre esses fatos sutis. Tratai de vivê-los, pois somente com esse fogo de amor e de poder ardente em vosso íntimo e em vossa consciência sereis reconhecidos no seio do vosso grupo interno. Entrai nessa sintonia. Lidais com energias e consciências. Lidais com o fogo. No amor e na devoção estão as chaves dos passos que deveis dar. Na humildade e na entrega, a primeira e a última indicação. Nada é perdido nesse caminhar, entretanto, na devoção encontrareis a linha reta que vos levará diretamente ao centro do Criador. Vosso grupo interno vos espera e também a vossos irmãos da superfície. Chegastes a novos patamares e haveis de prosseguir, pois o fogo assim o clama. O Senhor, que é a lei, atende ao vosso apelo. Vinde, para não mais retornardes. Vinde a Mirna Jade. Vi a manifestação de uma das cidades intraterrenas que à luz do dia se apresentarão aos homens no momento do resgate. A destruição da superfície da Terra, nessa visão, era quase total. Começava a acontecer em mim uma importante mudança na captação das mensagens das hierarquias que vinha contatando. A captação passou a dar-se de um modo diferente, como se as ideias estivessem vindo de mim mesmo. Não mais fazia, como antes, uma decodificação de impulsos. Sabia, no entanto, que não era o consciente externo que me trazia aquelas ideias. Na realidade, era como se uma energia interior atuasse, manifestando-se em palavras. Tampouco era uma escrita automática, mas algo que fluía através dos veículos como um fato conhecido e vivido. Em outras palavras, deixou de haver distinção entre a fonte e o receptor, pelo menos no que podem seus veículos perceber. Passei a ver, mais claramente, a necessidade de estarmos disponíveis para manifestar, em palavras ou ações, aquilo que nos vai sendo indicado, pois é daí que emergem as novas formas de expressão da energia interior. Assim, curam-se todas as ansiedades e mesmo o zelo por cumprir a própria tarefa. O tempo de espera é apenas mais uma das ilusões dos planos materiais. Sabei que vossa liberação já aconteceu, e que tudo agora nada mais é que o cumprimento de etapas materiais, segundo um plano pré-determinado.
A consciência intraterrena está convosco e é para vós uma morada. Na eternidade da vida interior, podeis contatá-la e sereis assim portadores da realidade imaterial. As monadas que se vão liberando dos laços com a matéria estão sendo incorporadas às consciências logóicas que as trasladarão para outros pontos do cosmos ou, quando integrantes de grupos internos a serviço, na órbita da Terra, permanecem atuando nela em diferentes planos, sem, entretanto, prender-se a eles. Os veículos que essas monadas antes ocupavam são entregues à condução e ao serviço do grupo, podendo, também por elas, ser utilizados. Essa possibilidade traz à matéria terrestre maior flexibilidade e faz parte do seu processo de sutilização e rarefação. Tal processo permitirá também que o contato com os centros intraterrenos e intramarinhos chegue a materializar-se nos estratos etéricos, tornando-se perceptível a muitos irmãos que necessitarão desse tipo de experiência, principalmente nos momentos finais da evacuação planetária. Muitos verão surgir diante de si, em locais antes desabitados, a entrada ou a projeção de verdadeiras cidades, que irradiarão sua potente luz curadora e os atrairão. Seus corpos materiais serão abandonados pela consciência, ou serão transmutados e levados para o interior dessas cidades. Mais tarde, pude compreender que Mirna Jade abrange a área intraterrena de uma cadeia de montanhas de determinada região da América do Sul. Um dia, uma realidade maior será revelada ao homem da superfície da Terra, que agora apenas vislumbra esse novo estado de consciência. Lutas mentais inevitáveis, com a ajuda que havíamos tido principalmente nos últimos tempos, um dos componentes do grupo compreendeu certo mecanismo do veículo mental e notou que este absorve, como serviço, ou às vezes por ignorância e falta de treinamento, forças retrógradas que circulam no ambiente ou fazem parte do campo mental coletivo, identifica-se tanto com elas que os pensamentos gerados pelos núcleos, de desarmonia com os quais entra em contato parecem-lhe decorrentes dele mesmo, quando podem não ser. O mental é capaz de justificar tanto o positivo como o negativo com a mesma segurança. Somente quando estamos desapegados dos corpos externos e guiados internamente, distinguimos facilmente quais as peças a serem movidas nesse jogo, para que a meta principal se cumpra. Assim, aprendíamos, com a própria vivência, a trabalhar na transmutação da matéria, e isso era parte do ensinamento que Mirna Jade nos proporcionava. O grupo entregava-se à beleza da percepção interna, que se tornava para ele cada vez mais consciente e que independia dos níveis ilusórios nos quais os seres manifestam-se externamente. Numa das nossas reuniões, via concomitantemente, em diferentes planos, realidades distintas. Um trabalho revelava-se no plano físico com a clareza de um serviço grupal, um outro estendia-se ao desanuviamento emocional. Finalmente, num plano mais elevado, havia a consciência imutável, o trabalho junto aos espelhos, aos arquivos e aos oráculos, realidades da vida interior. Muita energia estava presente nessa reunião especial, ajudando-nos a tomar consciência da imensa oportunidade de serviço que surge quando se está reunido em nome do Altíssimo, e de como isso repercute nos planos sutis do planeta. A possibilidade de mais de um indivíduo viver a mesma experiência interna e contatar a mesma energia manifestava-se ali. O que poderia ser definido como a abertura da visão etérica estava se completando e fez com que pudéssemos ver claramente as civilizações e estruturas sutis que conviviam ali em diversos planos. A energia do reino de Mirna Jade transformava a vibração do meu ser. Esse reino, que sempre esteve presente e pronto a nos receber, podia agora ser reconhecido pelos nossos sentidos internos. Mais do que um santuário, aos poucos Mirna Jade era visto como um estado de consciência, como a expressão de uma conjuntura hierárquica que compõe uma civilização imaterial. O chamado que Mirna Jade nos fazia, ao ingressarmos em seu seio, era também o impulso que havia em nosso interior. Mas enquanto isso acontecia nos planos internos, falávamos de situações a serem resolvidas e esclarecidas nos planos tridimensionais. Reconhecíamos que se tivéssemos mais consciência de que cada pensamento, sentimento ou ato repercute em vários níveis, ponderaríamos mais antes de gerá-los.
Víamos que grupos com tarefas internas importantes muitas vezes não conseguiam expressá-las ou realizá-las, devido ao fato de consumirem, numa teia de ligações materiais e humanas, a energia que descia sobre eles, diluindo e esvaziando assim o potencial disponível para o serviço. Víamos também que as conjunturas grupais não são fixas e que algumas monadas podem reunir-se para cumprir certa etapa, ao final da qual tomam os rumos indicados pelo impulso de um novo ciclo. Nada no universo manifestado é infinito e imutável e, portanto, isso é verdade também para as conjunturas grupais. Tornava-se ao mesmo tempo claro o sentido da obediência. Essa qualidade não era mais entendida como uma aceitação de algo externo, mas brotava naturalmente do profundo do ser. Havíamos sido de tal forma tocados pela vibração de Mirna Jade que os membros do grupo sentiam que suas monadas conduziam o processo evolutivo mesmo que resistências e reações ainda emergissem em vários deles. A manifestação externa agora era ainda mais controlada pela energia interior. Mesmo com a retirada de tantos véus de nossa consciência, havia ainda no grupo envolvimentos com determinadas situações concretas que se nos apresentavam. Alguns sofriam pelo fato de alguém não conseguir dar um passo importante, apesar de todas as qualidades que apresentava. Estávamos tendo, naquele momento, contato com uma forma emocional antiquíssima, o sofrimento diante da impossibilidade de um indivíduo reconhecer a vida. O grupo, assim, prendia-se a um ponto psicológico, em vez de lançar-se no desconhecido por meio da fé. Outras vezes, correntes de forças conflituosas pareciam querer acompanhar-nos. A consciência de Mirna Jade, curadora, fazia-se então presente e de modo especial atuava silenciosamente. O que se seguiu foi significativo, e pudemos perceber como Mirna Jade acolhe nossas auras, transfigurando-as. Isso ficou evidente em uma das nossas orações grupais, em que vimos que o campo psíquico e magnético era desanuviado por sua sublime irradiação. A necessidade de cura era tamanha que nenhuma resistência dos veículos tridimensionais poderia mais ser mantida. No princípio, o impulso curador realizava a purificação das camadas mais densas, depois, Monrajade, aqui representando o conjunto de seres que lidam com cura, enviando sua energia até o plano mental, começava a trabalhar-nos. Então, incrivelmente poderosa e bela, surgia a vibração de Mirna Jade. As hierarquias sabem melhor do que nós que equilíbrios precisam ser realizados e trabalham em perfeita sintonia com nossas monadas. Terminamos o encontro cientes de que havíamos cumprido uma etapa. A clareza interna de seguir os rumos que nos eram mostrados permitia-nos uma profunda serenidade. Recolhi-me com gratidão profunda, sabendo que as hierarquias contavam conosco como seus colaboradores nos níveis terrenos. Contatos com o templo de Mirna Jade, uma tarde recolhi-me por alguns minutos com a intenção de facilitar que a transmutação de certas forças se desse no grupo e no planeta. Era como se meus veículos estivessem desabitados, pois a energia do ser interno não era por mim percebida. Circulavam em torno deles forças de orgulho e de competição, atacando-os sutilmente. Via meu corpo físico como se não me pertencesse, o que foi de grande ajuda naquele momento. Parecia maior do que é, e muito mais pesado, como se fosse um corpo animal. Começou, então, a ser trabalhado por dois seres que estavam em outro plano de consciência. Percebi que servia de intermediário para que uma operação maior acontecesse com um grande grupo. Aquela cena era projetada em uma contraparte sutil do local onde fisicamente me encontrava. Havia muita luz, e eu ali utilizava um outro corpo, com o qual também não me identificava. Não deveríamos misturar o jogo de forças da vida temporal com a vida verdadeira, substrato de toda a existência, que está para ser revelada ao consciente a cada instante. Quando eu reconhecia na entidade que também estava junto a mim um símbolo do trabalho interior, chegava aos meus veículos uma série de confirmações. Esse movimento energético fluía como seiva de uma mesma árvore, como se aquele que dava e aquele que recebia fossem frutos de uma única vida. No mundo de superfície, consideramos esses contatos um estado de graça, todavia, essa deveria ser nossa vivência normal sobre a Terra, como é para os que se encontram no interior dela.
Mirna Jade traz ao homem de superfície essa possibilidade, pois suas portas estão abertas ao ingresso daquelas consciências que comprovadamente escolheram o caminho da luz. Dentro do processo cíclico, a oportunidade está sendo dada. Ao homem terrestre cabe ainda a decisão de prosseguir ou não no ritmo da estimulação das hierarquias. Aqueles que vão adiante, novos degraus, novas provas e novas tarefas serão dadas, os que se apartando do caminho serão conduzidos, com misericórdia, aos patamares que correspondem ao seu estado de consciência. Pouco depois, adormeci de uma maneira muito rápida e profunda, sem mesmo perceber a consciência ingressando no estado de sono. Tendo presente a necessidade de a energia do grupo estar sempre bem reunida, procurei ficar atento ao estado de consciência que deveria ser alcançado em todos os nossos encontros. Isso ainda não era possível para alguns e, para facilitá-lo, eu buscava sintonizar-me com a energia do eterno presente, onde tudo é. Internamente, fora sugerido que eu me coligasse com passagens interdimensionais, de forma que a energia de um nível sutil pudesse ajudar no processo dos planos mais densos. O grupo encontrava-se próximo a alguns lagos, cuja energia estava aos poucos se revelando para nós como um ponto de passagem para os mundos intraterrenos. O que eu percebia internamente era que os veículos sutis de alguns dos presentes projetavam-se para o interior de um vórtice formado sobre as águas. Ao se aproximarem do centro, essa percepção em forma de imagem dissolvia-se, parecendo desmaterializar-se, sendo então canalizada para um outro plano. Durante todo esse trabalho, chegava aos nossos ouvidos internos um mantra de Mirna Jade. Via a projeção dos meus veículos, como se estivessem deitados no centro da área correspondente ao núcleo etérico que se fazia presente. Isso se deu de modo instantâneo e rapidíssimo. Foi então que vislumbrei os portais de Mirna Jade. Em cada um dos lados havia uma coluna de luz que não tinha começo nem fim, transmitindo a impressão de infinito. A energia que percebia nessas colunas correspondia à dos nossos conhecidos instrutores dos planos internos. Não posso dizer que havia em mim gratidão por aquele contato, parecia-me ter sido colocado em um estado tal que não havia lugar para reações. O corpo emocional não existia, e o mental apenas registrava o que agora narro. Nada daquilo me impressionava, nem mesmo me dava conta de como chegar a esse estado, ele apenas acontecia. Via naquela área um templo formado de uma camada sutilíssima, extremamente tênue e transparente, apenas luz parecia existir em seu interior. Não havia cores ali, mas o que se podia perceber transmitia a impressão de corresponder à frequência vibratória do azul e do amarelo. A base sobre a qual aquele templo se erguia era de fogo. Naquele momento, parecia-me que se manifestava a energia que havia recebido numa das minhas últimas vigílias, quando vi uma intensa luz sob toda a montanha próxima à área onde se encontrava a casa em que nos reuníamos. Só mais tarde, no contato com esse templo que agora descrevo, pude constatar que tal casa era uma contraparte dele. Aliás, muitas das construções que havíamos feito no plano físico correspondiam às estruturas internas do reino de Mirna Jade. Foram assim projetadas intuitivamente, pois não tínhamos, na ocasião em que as concebemos, conhecimento consciente do seu significado. Esse templo guarda para os espelhos de vários pontos do planeta o propósito da atuação de cada um deles, em seu setor específico. Guarda também as chaves dos oráculos sagrados. Embora não estivesse claro para mim qual o trabalho da minha energia monádica nesse templo, bem como o das hierarquias com as quais estou coligado, sabia que num futuro próximo isso me seria revelado. Mesmo ainda não estando de todo presente a energia do templo, a consciência elevou-se à própria concepção de Mirna Jade. Percebi que, Jade, teria ligação com a cura, e também sabia que esse reino manifestava-se para realizar a unidade e o equilíbrio. Havia entre nós a ideia de que a expressão da civilização de Mirna Jade corresponderia a uma forma esférica, porém, um novo e mais claro entendimento foi se manifestando, e pude perceber nitidamente que, o núcleo central desse reino, mesmo ao receber as energias do cosmos esteja ligado à vibração esférica, emite, ao transmiti-las, uma vibração de equilíbrio simbolizada pelo quadrado. Existem vários portais para o ingresso dos indivíduos em Mirna Jade.
Estão simbolicamente ligados à energia das monadas. Alguns desses portais são primários e outros, secundários, sendo que os últimos são gerados por diferentes fusões dos primeiros. A vibração desses portais trazia-me à mente a ideia do ouro, como elemento solar. Não consegui captar o que se passou quando o meu ser interno aproximou-se de um desses portais. Parecia que era dado à consciência saber das etapas que foram cumpridas para chegar até ali, etapas que não se limitavam à minha presente encarnação. À tarde começou a vir ao consciente alguma impressão acerca de antigas civilizações e seu relacionamento com os níveis sutis de existência. Algumas dessas civilizações, por terem surgido em eras em que a possibilidade de uma visão etérica e de um interrelacionamento sutil era mais aberta aos indivíduos, podiam trazer à manifestação, de forma mais completa, a projeção das realidades internas contatadas. Os governantes de todas as civilizações que atuaram de maneira fortemente evolutiva nos planos tridimensionais eram ou canais de potentes hierarquias, entidades e energias, ou indivíduos em que a mônada tinha contato direto com núcleos internos maiores. A materialização de uma ideia, nessas civilizações, chegava a um canal condutor e podia realizar-se do modo mais próximo possível do arquétipo original, tendo em conta a natural defasagem entre os planos, bem como as limitações que lhes são próprias. 68 Em todas as tarefas assumidas por esses grupos antigos, encontrava-se, permeando a sua expressão material, a energia de uma consciência cósmica que era, em última análise, o vórtice que agregou os elementos para que ela se manifestasse. Nenhuma civilização, nos planos externos, está destinada ao estado de eterna permanência, devido à intrínseca qualidade da matéria. Nos níveis concretos, como sabemos, o equilíbrio e a inalterancia são temporários, efêmeros ou mesmo impossíveis de serem expressos totalmente. Assim, essas grandes civilizações surgiram, tiveram o seu apogeu e declínio, porém, sendo regidas por uma consciência intemporal, o que externamente conhecemos como declínio era o traslado da energia e da consciência do grupo para níveis internos. Os planos para onde esses grupos foram conduzidos correspondiam a civilizações intraterrenas ou extraterrestres que eles internamente já contatavam, ou mesmo civilizações terrestres nascentes, que, com o trabalho e o vórtice formado por esses grupos, plasmavam-se inicialmente no plano etérico e, em ascendente trabalho, buscavam fundir-se no núcleo cósmico de onde emanaram a ideia e o propósito que iriam guiar os seus passos. Aos autoconvocados está sendo dada a oportunidade de se prepararem para que possam assumir seu papel em algumas dessas civilizações ou mais além. A todo momento devemos ter em mente que a energia, o material sutil, nos chega para irmos construindo a estrada que nos levará ao nosso destino. Todos almejam o chamado reino dos céus, porém, bem poucos prosseguem nessa busca quando lhes é dito que o caminho para alcançá-lo deve ser construído por eles mesmos. Os desequilíbrios desta civilização material deixaram marcas profundas na humanidade. Grandes são os obstáculos que nos trazem os vícios que adquirimos, a necessidade de uma direção externa que nos poupe do trabalho de buscar a orientação interior, nossa competição, nosso orgulho e nossa ingênua necessidade de poder, ingênua porque, quando realmente temos consciência do que representa lidar com a energia do poder, curvamo-nos à vontade divina, deixando-nos ser totalmente guiados por ela, pois grandes são os riscos de se fazer mau uso dessa energia. Aqueles que veem horizontes mais amplos abrem-se em total entrega e não se apressam em agir por si mesmos, pois se o fizerem certamente se desviarão. A simples ideia de usar o poder sem a direção superior faz com que sintam um peso insuportável sobre os ombros. O sentido de responsabilidade, expressão material da obediência interna, presente nos indivíduos que são canais e que estão a serviço do plano evolutivo, paralisa toda ação que possa desviá-los da meta. Precisam ter uma fé inabalável e estar prontos para dar passos sem saber onde irão pisar, libertos de toda e qualquer necessidade de segurança. Estando dentro de um vórtice de energia, estando a serviço de um plano transmitido por fontes internas, só nos é permitido ver mais além se estamos totalmente integrados ao que nos é dado viver a partir desse contato.
Assim como a mente não pode transmitir com clareza o que não compreende, também não se pode exprimir e manifestar uma qualidade de energia, um padrão superior, o plano que a nos é destinado, se não temos total e completa fé no que nos é revelado desses níveis superiores. Devemos estar desapegados até mesmo da necessidade de confirmações externas. Essa postura não é requerida de modo tão estrito para todos os graus e escalões em que se encontram os indivíduos que compõem um grupo de trabalho, mas é uma exigência para os que devem receber mais diretamente a energia do propósito que os dirige. Apenas com um grau bem elevado dessa compreensão, pode-se estabelecer e aprofundar o contato com as dimensões mais sutis que se interpenetram na manifestação material do grupo. Uma colaboração mais consciente torna-se então possível. É dessa maneira e com essas possibilidades que estamos diante do reino de Mirna Jade. Ante a realidade sutil grande é o movimento da energia no planeta, e remanejamentos nos grupos espirituais, em momentos como este, são necessários e inevitáveis. Quando esses grupos ascendem a certo patamar e ali recebem o impulso de um plano superior, nem todos os seus membros continuam evoluindo no ritmo dos demais. Quanto mais se eleva a potência da vibração de um grupo, menor o número de indivíduos que nele perseveram. Seus corpos externos precisam de relaxamento diante de estímulos muito fortes, daí a sua necessidade de evasão. Por outro lado, à medida que um grupo ascende, ele atrai novos membros que correspondem, em evolução, aos escalões vibratórios que vai conquistando. Se a energia fluir permanentemente, esse processo de renovação jamais deixará de acontecer. Deve-se estar desvinculado dos indivíduos como pessoas, pois o rumo da manifestação do plano precisa ser claramente reconhecido. O não envolvimento mental e emocional com a realidade externa é uma necessidade para que as adaptações diante de cada mudança se façam com a liberdade de consciência de uma eterna união, possível apenas nos planos internos. Grandes são as provas nas ocasiões em que peças-chave de um grupo decidem tomar outros caminhos. Não se podem julgar tais pessoas, nem procurar retê-las. Deve-se, com inabalável disposição, estar aberto para a nova energia que está para manifestar-se. Aqueles que permanecem no grupo após uma renovação assumem maiores responsabilidades na tarefa de realizar o plano. A cada purificação dessas, maior é a possibilidade de se integrarem na consciência que os rege. É necessário ter fé, sempre, e também saber caminhar na escuridão. Dissociando-nos de aspectos puramente humanos, nos sósidos que nos cercam, podemos perceber a energia do nosso ser interno, sua integração nos níveis sutis e o serviço que lhe cabe. Assim, num período em que se davam profundos remanejamentos no grupo, fui levado a entrar num estado de consciência cada vez mais impessoal. Pude ouvir, certo dia, com os sentidos internos, um som que se assemelhava a um gongo. Sabia encontrar-me num templo, num lugar aberto. Evitarei aqui usar a palavra ritual, por estar muito desgastada, todavia, ela pode trazer clareza sobre as percepções internas do que ocorria ali, e que tampouco pode ser traduzido como uma cerimônia. Tratava-se de um ritmo, de um encadeamento, que dava maior possibilidade de o trabalho da energia realizar-se. Era um templo amplo, mas naquele momento eu não conseguia abarcar sua dimensão exata. Nele trabalhavam seres femininos e masculinos, sacerdotes e sacerdotisas. Nesse contato, o meu ser interno estava junto com os seres femininos, na nave central do templo. Muitas vezes, nas reuniões que vinhamos tendo no plano físico, percebia esse ser interno trabalhando com um espelho. Parecia-me uma espécie de tela etericamente plasmada a poucos centímetros do meu corpo físico. Os limites verticais daquele espelho eram definidos, mas os horizontais não podiam ser percebidos com precisão. Sempre que me via em contato com aquela realidade, observava em mim dificuldade em movimentar o corpo físico a partir de um impulso pessoal. Todo o veículo ficava controlado pela energia interna que então fluía, e mesmo os movimentos com os braços, quando aconteciam, eram sempre conduzidos por ela, dando a impressão de que a lei da gravidade e a vontade humana não atuavam sobre eles naquele momento.
Depois, num trabalho mais recente na consciência daquele templo, manifestou-se diante do meu ser interno uma energia sutilíssima, extremamente tênue e suave. Essa realidade interna se fazia perceber nos níveis materiais, e via aquele espelho que eu recebera como instrumento de trabalho projetar-se no éter, tendo forma triangular, e como vértice superior à energia de uma entidade. Os outros vértices do triângulo eram as palmas das minhas mãos. Surgiu então uma luz fortíssima que descia em espiral e que, afunilando-se, englobava toda a região onde estávamos fisicamente, o morro, o vale e as montanhas longínquas. Do profundo do meu ser reafirmavam-se o silêncio, a fidelidade e a compaixão. Quando a energia daquele contato interiorizou-se em níveis que o consciente material não mais conseguiu acompanhar, emergiu em mim profunda gratidão e reverência. Tempos depois, numa outra reunião da qual faziam parte 3 membros do grupo, pude sentir a energia levando-nos a um aprofundamento ainda maior. Sentia-me atraído para o nascente, apesar de uma grande nave estar presente nos céus em outra direção. Um trabalho estava sendo feito em nós em vários sentidos, e naquele momento entrávamos numa sintonia especial. Enquanto isso, num plano suprafísico, aproximava-se dali uma outra nave. Vinda do alto, provocava forte movimento energético, que era como se fosse um vento que soprava, girando em espiral e promovendo uma adequação do campo vibratório para que aquela aproximação pudesse dar-se. Não eram percebidas cores nesse quadro, ainda que estivesse sendo visto num plano bem próximo ao material. A certa altura vi-me diante da energia de Mirna Jade. Vislumbrava aquele reino em diversos planos concomitantemente, enquanto era informado de que é possível nele entrar por diferentes portais, tendo cada plano o seu próprio portal. Soube então que é conforme o nível em que o contato se dá que são percebidas as realidades daquele mundo interior. Assim elas se revelarão durante as operações da iminente evacuação planetária. A materialização de realidades sutis através de palavras ou de outras formas nunca é capaz de reproduzir totalmente a sua essência. Pode, entretanto, servir de conexão com a fonte de onde essas realidades emanam, permitindo que o indivíduo as contate por si mesmo. Essa conexão não precisa ser consciente, como na maioria das vezes não o é. Assim, os desenhos que estão sendo apresentados neste livro têm a função de, tanto quanto o texto, levar o leitor a contemplar um mundo sutil, mundo que corresponde à sua própria realidade interior. Passou-se o tempo em que para isso se preparavam os indivíduos durante um longo processo de treinamento. Agora é a hora de reconhecimento do que foi outrora construído internamente. Está se colhendo a semeadura de ciclos passados, ao mesmo tempo que se planta a vida futura na Terra. Em certos planos de consciência, os novos padrões de conduta são uma realidade viva. Muitos seres, depois de viverem suas experiências na superfície do planeta e depois de alcançarem determinado grau de liberação da matéria, passam a estar nesses planos, em contato com fatos que só no futuro se implantarão no mundo físico. Isso nada tem a ver com a fantasia que alguns cultivam acerca das vivências que possam ter no plano astral terrestre, plano que, quando ainda não purificado e não integrado ao mental, é campo de ilusão e de jogo de forças adversas. Referimos-nos aqui à vivência e à formação de novas raças, bem como à preparação para que as novas leis possam ancorar-se na face da Terra. Também a integração com os mundos intraterrenos é assim trabalhada. Um ser que aspira verdadeiramente a estar dentro de padrões superiores de vida certamente entra em contato com níveis de realidade preservados da contaminação e do baixo grau vibratório da vida de superfície. De outra forma, não lhe seria possível sequer perseverar em suas escolhas e decisões. Para que certas realidades vividas nos planos sutis possam ser reveladas à consciência externa, nossos corpos materiais precisam adequar-se à nova situação em que o ser interno está sendo colocado. Alguns minutos de sono podem, às vezes, ser suficientes para isso. Depois de um breve período de sono como esse, foi-me revelado que Mr. Itlan estende seus ramos em Mirna Jade. Como árvore-mãe, o grande espelho tem ali seus frutos. Soube, além disso, que os conselhos de Mirna Jade são representativos do grande conselho central de Mr. Itlan.
O propósito é captado nos planos superiores desse mundo interior, onde também é feita a conexão com o grande conselheiro. Quase se poderia dizer que Mirna Jade é um dos níveis de Misteli Itlan, e que desse mesmo modo encontra-se intimamente fundido em outros espelhos planetários. Há no centro interno de Mirna Jade um grande fogo, confluência de 3 grandes espelhos da Terra. Trata-se de um espelho central, controlado por 3 sacerdotes maiores que guardam as chaves dos mistérios e que têm, cada um respectivamente, conexão com os 3 logoi deste sistema solar. Representam esses fogos maiores e conduzem a vontade desses grandes logoi do sistema solar para as várias esferas do ser planetário. São entidades imateriais, mas expressam-se no mundo etérico sempre que uma conjuntura assim o permite, e a necessidade assim o pede. A energia Taikuma está na própria essência do fogo do centro interno de Mirna Jade e também no Conselho dos Espelhos como regente maior. Os conselhos fundem-se e interrelacionam-se, como várias labaredas de uma mesma chama. Atuam em diferentes planos e exercem diferentes funções. Ao mesmo tempo, manifestam um único propósito: glorificar o Criador. Poder-se-ia dizer que Mirna Jade, em certo plano, manifesta alegria e festeja a chegada de cada novo irmão. Seus portais não podem ser cruzados por vibrações que não condigam com sua sublime manifestação. Muito há que ser trilhado pelo viajante antes que ele possa estar diante de um desses portais. A graça poderá dar-lhe essa grande oportunidade, mas sem entrega, humildade e verdadeira decisão de transformar-se, ele não será capaz de despir-se de seus trajes densos, como é necessário. Cada portal tem 7 chaves, que correspondem às provas pelas quais ele terá de passar. São provas vividas no dia a dia da experiência nos planos materiais da superfície da Terra, provas que o conduzem gradativamente por esse caminho. Podem estar fundidas, apresentando-se como um único teste. De qualquer forma, deve-se ter em conta que as chaves existem de fato, e que elas deverão ser encontradas pelo viajante. Misteli Itlan irradia sua luz por todos os rincões da Terra. Mirna Jade também irradia essa luz, fundindo-a na dos outros espelhos. A energia de cura é o próprio campo vibratório de um dos planos de Mirna Jade. A harmonização dos seres da superfície que são para lá conduzidos está ligada a essas provas que por eles têm de ser vividas e que constituem, na realidade, a própria sutilização e purificação que lhes permitirão ingressar por esses portais. O sacerdócio existe nos vários planos daquele reino. Ali, como no cosmos, a consciência sacerdotal nada tem a ver com os sistemas de castas conhecidos na superfície da Terra, mas é a própria vivência da lei superior. Também a luz maior de Ashitar brilha no céu interior de Mirna Jade. Presenças que se confirmam, quando a aura de um indivíduo está afinada e em sintonia com os comandos, os seus contatos com a realidade suprafísica, intraterrena ou extraterrestre operam-se independentemente do local externo em que ele se encontra, pois vêm do seu mundo interior e nascem na sua consciência como a luz do dia penetrando pelas frestas de uma janela. Certas áreas no plano físico da Terra, porém, têm tarefas determinadas, e o seu campo magnético pode estar ordenado para que esses contatos se deem mais facilmente. Essas áreas são importantes para que grupos sejam preparados para a evacuação planetária, e para que o trabalho de apoio à transição possa processar-se. Abrir-nos totalmente para esses contatos é o que busca nós hoje e, para isso, estamos sendo ajudados. Assim que tomamos a estrada de terra que dava acesso direto ao campo de contato, percebemos o movimento de forças contrárias. Essas forças, nos planos sutis, circulam na periferia dos trabalhos evolutivos, aguardando que alguma porta se abra para que possam fazer seu trabalho desintegrador. Elas não estão interessadas em nenhum 82 indivíduo em especial, mas sim em tomar algum veículo para semear o caos. Também elas ali se faziam notar externamente, mas a energia de uma presença maior prevalecia. Naquele encontro de oração e de oferta, um aroma especial permeou o grupo e foi percebido por vários de nós. Era adocicado e levava-nos a uma maior interiorização. Sabíamos que manifestações externas como essa não acontecem para que nos apeguemos a elas.
Preparam nossa aura e nosso campo vibratório e elevam nosso ser a um plano no qual o trabalho interior possa dar-se. Tínhamos sempre presente a recordação da verdadeira meta, que é a vida imaterial, e não as experiências dos sentidos. Colocamo-nos em círculo. Éramos 21, no plano físico. A noite estava clara, e algumas naves notadamente trabalhavam no céu, mescladas com estrelas e planetas. Entoamos alguns mantras, que auxiliavam no alinhamento dos nossos corpos e na preparação do campo magnético para o contato. Certos fatos são misteriosos para o consciente do homem de superfície devido ao seu parco desenvolvimento interior e às leis físicas que regem os planos materiais onde ele se encontra. Acostumado a guiar-se pelos sentidos externos, às vezes deixa-se confundir e não percebe a realidade do mundo interior. Naquele encontro, algo muito especial acontecia, embora não fosse notado por todos. Principalmente ao retornarmos à casa, pude perceber o quanto havíamos sido trabalhados naquela noite. Um perfume nos acompanhou também durante o trajeto de volta, enquanto uma presença, quase palpável, preenchia-nos por dentro. Parecia estar nos preparando para futuros e mais amplos contatos. Tínhamos consciência de que nada mais deveria tirar-nos da meta. A ajuda para os passos que deveríamos dar estava para nós disponível como uma oportunidade cíclica. Precisávamos continuar totalmente entregues às energias e desapegados para que, com a necessária humildade, pudéssemos expressar a vida interior. Dias depois, numa reunião de interiorização, vi abrir-se o chão da sala onde estávamos. Era como se ele tivesse sido rasgado, mostrando um acesso direto ao mundo interno. Um canal descia verticalmente para o interior da Terra, parecia ter sido construído há tempos, ainda que só então estivesse sendo revelado. O véu que dele nos separava nos planos etéricos rompera-se. Sabia que a presença daquele grupo ali fora um dos elementos que permitiu que isso se desse, e que o trabalho que fizeramos com mantras também havia colaborado nesse sentido. Desse canal subia uma energia muito intensa, inundando o meu ser de gratidão e silêncio. Uma conexão entre o mundo interior e o cosmos fazia-se perceber ali, pois aquela energia estendia-se ao infinito, enquanto a casa e o grupo estavam, naquele momento, sendo intermediários para isso. Ao abrir os olhos, a experiência prosseguiu.